Já estamos de volta com o segundo bloco do Estilo de Vida, ao vivo pelo Amazonsat, direto aqui do Palácio Rio Negro, no centro de Manaus, nessa manhã de quinta-feira. E alguém já chegou com você e falou assim: você não sabe da última. Pois é, essa frase é clássica de quem gosta de fazer fofoca. Fofoca não necessariamente é mentira, mas ela pode causar desentendimento, confusão, clima ruim, clima pesado. E é por isso que é importante saber como lidar com esse tipo de situação e também como tratar os fofoqueiros. Então, para a gente ficar de bem com a vida. Algumas atitudes devem ser tomadas para evitar a fofoca. Eu recebo hoje aqui no Estilo de Vida o psicólogo Amon Alencar, que tem ótimas dicas para a gente de como evitar a fofoca, que provavelmente é sempre o melhor caminho, né, Amon? Bom dia. Com certeza. Seja bem-vindo ao programa. Obrigada pela sua participação. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos assistem. E de fato é verdade. Precisamos entender a fofoca para evitar o sofrimento das nossas emoções com esse tipo de atitude que não deixa nada de ninguém de bem com a vida. É verdade. Bom, e olha só, fofoca não necessariamente é sempre mentira, né? Pode ser verdade também. Sim, sim, com certeza. Algumas histórias, na verdade, não são inventadas ou são apenas investigadas, deturpadas, aumentadas um pouquinho e aí sim são colocadas em público. Hoje em dia, com várias redes sociais aí em andamento, isso fica muito mais rápido de ser divulgado. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, a fofoca, na verdade, é uma necessidade que alguém tem de levar a notícia em primeira mão. Dá uma ideia, até parece que os jornalistas são assim, mas na verdade não. Isso fica muito para as revistas. Você percebe que a vida do outro, ela passa a ser importante, principalmente quando a vida do outro, o outro ele é público. Por exemplo, um ator, uma atriz. Então é muito melhor falar da vida de quem é publicamente conhecido, saber de uma história em que todo mundo vai se interessar. Então, na verdade, pode até ser também uma questão de querer chamar a atenção, de trazer algo novo ou uma inovação. Mas só que levam sempre para o lado da fofoca, para o lado da invenção ou do aumento de uma história que é pequena e termina prejudicando as pessoas como um todo, muitas vezes até a vida profissional. É o caso que houve recentemente com uma atriz aí muito famosa, que suas fotos foram parar na internet e teve muitos problemas com isso. Então isso são atitudes de pessoas que gostam de levar histórias, levar fofocas, como a gente está dizendo. Como que a gente pode reconhecer o fofoqueiro? Porque às vezes alguém pode vir contar alguma coisa pra gente e não necessariamente é uma fofoca. E às vezes está assim um pouco na cara que é fofoca. Como que a gente pode saber se é o fofoqueiro ou se não, uma pessoa está contando uma história mesmo? É sempre a introdução, como você falou. A pessoa sempre traz uma introdução bem bacana, né? Bem Olha, clássico. menina, tá todo mundo comentando, aí já começa a ser sabe da fofoca. última. Tem um babado forte para contar. Então, quer dizer, essas introduções, elas já estão dizendo, isso é uma fofoca. Então, quando você está numa conversa franca, numa conversa amigável, amistosa com alguém, você não vai ter esse tipo de comportamento, na verdade. Então a pessoa vai conversar francamente: olha, é importante que você observe o seu comportamento, não é bom que você se comporte dessa forma, daquela forma. Aí são pequenos elogios, pequenas críticas que podem se tornar construtivas. Agora, de acordo com o que você leva, a entonação dessas críticas é que você pode prejudicar e pode se transformar a história em uma fofoca, o conselho em uma fofoca. Do tipo: me disseram que você anda fazendo isso, isso e isso. Aí já é margem para o fofoqueiro. Então, acontece muito em setores onde tem muitas pessoas, né? Então, empresa, por exemplo, sempre tem a necessidade de alguém falar de alguém. Então, nesse momento, é preciso ter cuidado, porque algumas pessoas começam a falar demais um da vida dos outros. Quando você sai da empresa, as pessoas continuam querendo que você se comporte como você se comporta dentro da empresa. Se você vai para um lugar com todo mundo da empresa, por exemplo,
vai para um bar beber e começa a dançar, começa a se divertir, e depois, no dia seguinte, isso pode se gerar uma fofoca. Olha, a fulana tava lá, ou então, olha, o fulano bebeu todas, começou a falar um monte de coisa, então cada um vai falando para o outro e aí vai começando a gerar fofocas. É preciso saber dividir os espaços, até onde eu posso ir na empresa, até onde eu posso ir na brincadeira fora da empresa, com os amigos da empresa. Então, a forma que você se comporta dentro de cada setor é que também vai te avaliar e vai te conduzir para que as pessoas gerem ou não uma fofoca de você. Tá. Bom, as nossas equipes foram às ruas, em shoppings, nas ruas, em determinados locais diferentes, para a gente saber quais as histórias mais comuns, mais engraçadas que envolvem as pessoas com fofoca. Tem vizinha que falou que a mulher estava com outro no matagal, tem várias histórias diferentes. Vamos ver a primeira. A pior fofoca que já inventaram sobre mim foi um dia quando eu estava na escola à noite, no colegial, no meu tempo lá no Rio. E falaram pro meu esposo que eu já tinha chegado em casa e ele ficou feito um louco me procurando. Eu sei que tinha até um matagal lá perto da casa da minha amiga e ele entrou dentro do matagal, né? Porque sabe como lá no Rio é muito perigoso, né? Aí ele entrou em desespero, aí chamou as vizinhanças todinha. Aí quando eu cheguei em casa eu perguntei a ele: quem falou pra você que eu já tinha saído da escola? Ele: foi sua amiga, que não sei o que. Eu quase matei a amiga, né? Porque fez uma revolução com os vizinhos inteiros. Que amiga é essa, né? Aí eu te pergunto, amor, esse caso aí é curioso porque, assim, tem aquelas fofocas que fica só na conversa e pronto, para. Essa daí não, já se reverteu para algo físico. Já foi com que o marido foi atrás em um lugar, então já gerou aí um ato da pessoa se deslocar para ir, para averiguar e tal. A gente pode entender, não existem graus da fofoca, mas tem umas que são piores e outras que são menos piores, digamos assim. A gente pode equiparar essa daí a um trote, né? Na verdade, a amiga cheia de boas intenções, querendo ajudar, o esposo já disse: olha, a fulana já saiu, né? E quando na verdade ela ainda estava na escola. Então, você percebe... E a gente vê que as coisas vão se deturpando. Depois Sim. Ele já estava lá no matagal e... Sim, é por quê? Porque a mente humana ela é muito criativa. Também, se ela está em casa, ok, vou para casa. Se ela não está em casa, vamos refazer o caminho que ela fez. De repente ela cortou o caminho pelo mato e aconteceu alguma coisa. Como ela disse, o rio é muito perigoso. Né? Aqui em Manaus também, hoje em dia, é muito perigoso. Cada você local cortar caminho, tem... exatamente, você cortar caminho por um mato, você pode cortar caminho, mas pode não sair no final do caminho. Então, essa foi a preocupação, já mobilizou a vizinhança e tem pessoas que mobilizam até o corpo de bombeiro para fazer resgate de pessoas. Ouvi uma vez a história de uma criança que tinha caído no poço, quando na verdade todo mundo estava gritando no poço, berrando, chamaram o corpo de bombeiro para tirar a criança do poço e quando encontraram a criança estava dormindo na cama dela. Então, quer dizer, a mente começa a criar possibilidades e de forma exagerada. E isso vai gerando a fofoca, ou a fofoca gera esse tipo de comportamento. Pode ser uma criação da mente? Pode. A mente é uma máquina fantástica, que ela se preocupa, que ela quer cuidar. Então, nesse caso aí, o marido ficou tão preocupado que mobilizou toda a vizinhança para procurar, para fazer uma varredura ali, para encontrar a esposa, e que na verdade a esposa ainda estava na escola. Então, quer dizer, muita questão da falta de comunicação também. Hoje em dia nós temos celulares, nós temos diversos objetos que podem nos auxiliar dentro desse contexto. Antes de você criar uma história, imaginar algo, tenha a confirmação primeiro. Primeiro confirme, chegue com o outro, converse, pergunte o que aconteceu, para que não gere esse tipo de comportamento. Você deve criar, sim, mas depois de entender o processo. Entender o processo, aí sim você vai passar a compreender toda a situação. Bom, e essa mesma moça que contou pra gente essa história, ela também falou pra nossa equipe uma outra situação que aconteceu em relação também ao fato dessa amiga ter inventado que ela já tinha saído e o marido ficou preocupado. Ele ficou tão preocupado que no dia do aniversário dela, ele fez uma festa surpresa e gerou algo positivo a partir disso aí. Vamos ver então o que ela tem para contar.
Meu marido estava viajando, né? Há 3 meses no mar viajando, tudo bem. E era meu aniversário. Aí eu achei que. Não passa de uma fofoquinha boa, né? Aí eu achei que eu estava sozinho, tudo mais, não sei o quê. Aí de manhã apareceu um cara lá, né? Aí bateu palma. Aí me chamou, eu cheguei e me entregou um café da manhã. Só que fazia 3 meses que eu não falava com meu esposo. Aí eu peguei a cesta de café da manhã. Aí quando foi à noite, né, minhas amigas foi, aí só chegou uma até a minha casa e falou assim: "Poxa, coitada da minha amiga, né, o condomínio inteiro. Coitada da minha amiga, né? Como é que pode, amiga? Seu aniversário, olha, você lá de Pernambuco, você aqui no Rio sozinha. Daqui a pouco, quando eu olho, aí lá vi um carro assim de mensagem, assim, enorme, sabe? Com a mensagem, aquela música Eu Gosto de Você, dos Tribalistas. Aí, assim, eu fiquei, assim, apaixonada. Aí passou o carro, menino. Passou, né? Foi direta. Aí eu virei pra Vivian, eu falei assim, poxa, Vivian, não era pra mim, ó. Que pena, né? Paguei o maior mico achando que a festa era pra mim. Daqui a pouco volta o carro e a festa era toda pra mim, todo mundo escondido. Então, não. Ele que tinha armado isso tudo do mar. Então foi uma fofoca ótima, né? É, nesse caso foi bem legal para ela, né? Exatamente. Então as surpresas às vezes podem ser geradas também. Então a fofoca é muito fruto da nossa imaginação também. Alguém conta uma história, você imagina e começa a criar um sofrimento. Ela imaginava que estava sozinha e que tinha sido esquecida. Ainda foi amiga, ainda foi lá, ainda Reforçar falou. o pensamento dela. Então, quer dizer, nesse momento em que ela teve a certeza de que estava só, a surpresa foi ainda maior quando o carro voltou e realmente presenteou ela com aquela festa, com aquela alegria. Então, são formas de surpreender as pessoas. Então, uma fofoca, ela pode te trazer uma surpresa? Pode. Boa ou desagradável. Agora, você vai ter que treinar ou se treinar para saber como sair dessas situações. E como sair dessas situações, então? São simples. Por exemplo, a fofoca ruim é a questão do presente. Você aceita ou não. A fofoca boa, você valoriza, comemora aquilo que você está recebendo. Então você vai sentir muito mais prazer. Mas infelizmente a gente comemora mais o que acontece de ruim do que o que acontece de bom na nossa vida. As pessoas passam pelas coisas boas e não valorizam. Mas quando acontece uma coisa ruim, ela supervaloriza. Então a fofoca também é assim. Valoriza-se muito mais o lado negativo da fofoca do que o lado positivo da fofoca. E tem algumas fofocas que elas podem durar até anos, assim, depois de muito tempo ainda acontecer, da pessoa citar. E é um caso que a gente vai ver agora de uma pessoa que inventaram, segundo a pessoa, que ela saía e fazia programa e até hoje ela ouve isso por aí. Vamos ver como é que foi essa história. Qual foi a pior fofoca que já inventaram sobre você? Bom, já foram muitas fofocas, mas uma delas foi quando eu era de menor, tinha uns 12, 13 anos, eu falaram pra minha mãe que eu saía já para lugar, tipo, ficava trancada, a mamãe não deixava sair. E ela acreditou, que falava pra ela que eu fugia pela janela e tal, que eu ia pra boate, tipo, 13 anos de idade, que eu ia pra festas, tipo, proibido para menores de idade. E ela chegava, falava que eu fazia programa e tal. Tipo, até hoje, né, ela fica meio assim, eu fico chateado meio com isso, que até hoje ela questiona isso, mas é super mentira. E qual foi a fofoca mais engraçada depois que elas foram te falar e depois tu morreu de rir? Ah, deixa eu ver, foi várias, mas eu não tô lembrado, deixa eu ver. Uma. Ah, acho que é questão disso, né, tipo, que... foi isso, tudo isso causa uma vontade de rir, entendeu? Porque, tipo, todo mundo sabe que é mentira. Esse tipo de fofoca é muito comum, né? As pessoas até riem depois, mas não é legal fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de fofoca, inventar que foi pra festa que não foi, quando eu era mais jovem, isso sempre acontece, né? Isso acontece muito, né? Hoje em dia, isso é muito comum praticamente. Por isso que eu sempre digo, muito cuidado com o que você faz com a sua imagem. Hoje você não precisa dar valor à sua imagem, mas o que você faz hoje, amanhã vai refletir. Então, na nossa vida é assim. A imagem é a única coisa que nunca acaba. E uma má imagem é que nunca acaba mesmo. Algumas pessoas não têm problema em ter determinados comportamentos. Mas esses determinados comportamentos
causam sérios prejuízos. Porque quando você é adulto, você vai encontrar um emprego, alguém vai dizer, olha, quando ela tinha 15 anos ela fazia isso, né? É que nem a questão da drogadição. A pessoa que usou droga na adolescência inteira, às vezes sai daquela situação, quando ela arruma um bom emprego, que o patrão sabe, ou que ela cometeu algum delito na infância ainda, e mesmo assim respondeu pelo esse delito, ela tem essa imagem. Então, quando ela arruma um emprego e alguém descobre isso dentro do seu emprego, eles falam. Então, qualquer coisa que aconteça de errado, a culpa vai ser dele. Por quê? Porque ele já tem uma imagem borrada. Ele já tem uma, como é que a gente pode dizer, um antecedente que já aconteceu que pode incriminá-lo. De fato, ele mudou realmente, ele não tem mais esse tipo de comportamento, mas fica aquela questão. Ele pode desenvolver de novo, ele pode fazer novamente. É que nem o namorado que trai uma vez. A namorada diz que perdoa, mas na verdade esse perdão não existe. Porque de vez em quando, tu já fez uma vez, por que tu não vai fazer de novo? Então fica aquela desconfiança, aí ele borrou aquela imagem. Às vezes também uma mulher que não tem uma imagem muito ilibada, né, muito íntegra, o marido, depois que resolve casar com ela, tudo é uma questão de ciúme, ele sempre vai estar desconfiando, ele sempre vai esperar o pior. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa imagem, aquela questão que nós falamos também nas redes sociais. Cuidado com o que você posta nas redes sociais, porque é a tua imagem, você está ali, você está sendo colocado à prova, você está falando de você mesmo. Então é importantíssimo a gente valorizar a nossa imagem. É no caso daquele nosso amigo que falou ainda agora, é exatamente isso. Porque se ele não tivesse uma imagem sem nenhum problema, ia ficar muito mais difícil para a mãe dele acreditar. A mãe dele até acredita nele, mas só que ela sempre fala para evitar que ele faça aquele comportamento, que ele reproduza de fato aquele comportamento. Eu lembro da minha infância, quando eu tinha mais ou menos, infância não, já adolescência, eu tinha 18 anos, 19 anos, não, eu ainda estava com 17 anos, e ligaram para minha mãe que me viram na Djalma Batista andando de moto, isso 7 horas da manhã, de um sábado, né? Aí minha mãe me ligou desesperada, querendo me brigar, e me brigando realmente, eu disse, calma, peraí, não é bem assim, a situação não é essa, e fui... E tive que dar para minha tia falar para mostrar que realmente eu estava num lugar diferente. Que não estava nesse Exatamente. Local. Então, assim, as pessoas têm o prazer de imaginar alguma coisa e de dar notícia em primeira mão, né? Mas que imaginação, hein? Exatamente. E isso suja a tua imagem, isso vai manchar a tua imagem. Então, determinadas fofocas acontecem, de fato, para manchar a sua imagem. Então, se eu realmente não tivesse como provar que não estaria lá, ele ia ficar o dito pelo não dito. A fofoca ia se dar como verdade, provavelmente. Exatamente, porque a verdade é o que o outro fala e não o que você diz. O que você diz pode ser inventado, mas o que alguém falou jamais pode ser inventado. Ontem eu ouvi algo muito interessante, que existem 3 verdades. A minha verdade, a tua verdade e a verdade verdadeira. Então a gente tem que buscar todos os lados possíveis. Exatamente. Bom, amor, no trabalho também existem muitas fofocas. A gente sabe que o mercado de trabalho é competitivo, muita gente querendo realmente um trabalho e por conta disso, até a competição dentro de uma própria empresa qualquer, pode haver fofoca. E é um caso mais ou menos assim que a gente vai ver agora. Pior fofoca que já inventaram sobre você? Nossa, eu sou promotora de vendas, sabe que nesse ramo tem muita fofoca, né? E na última loja que eu fiquei agora, inventaram que estava tendo um caso com um rapaz que faz cartaz lá e, nossa, isso foi o fim, porque eu sou casada e é bem chato mesmo. Quase eu pego a minha conta por causa disso. Complicado, né? Exatamente. Essa é a questão da imagem. Se ela não tivesse uma boa imagem realmente, se o marido não confiasse nela, de fato ia ficar complicado, para que ela saísse dessa invenção. E hoje em dia a fofoca no trabalho é muito comum. Por quê? Nós precisamos, na verdade, nós queremos que as pessoas que a gente gosta estejam do nosso lado. Então, se eu não seleciono você para ficar na minha equipe, eu estou na sua equipe de trabalho, por exemplo, mas eu não gosto de você. Eu gosto de todos os outros. O que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para que todo mundo desgoste de você,
se te desconsidere para que eu coloque alguém que eu goste no lugar que você ocupa. E aí eu vou ficar com as pessoas que eu gosto sempre ali. Mas aí passa o tempo, eu deixo de gostar do meu outro amigo ali. Então eu começo a falar dele também para colocar uma outra pessoa mais interessante do que ele no lugar dele. E assim vai se tornando um ambiente de trabalho hostil, aquela pessoa sempre querendo colocar alguém que ela aprove, né, e não que os outros aprovem, quando na verdade é preciso que a gente compreenda que a questão profissional, nós não precisamos ser amigos de ninguém dentro do ambiente profissional, mas a gente deve respeitar todos os colegas da melhor forma possível. Isso é o lado profissional. Os seus amigos não precisam trabalhar junto com você, eles precisam do emprego deles, então eles têm e eles vão conquistar lá fora do mercado de trabalho. É muito comum, uma vez eu atendi uma pessoa que reclamava de uma determinada amiga, que ela deu trabalho para a amiga, e a amiga estava fazendo um pé de guerra dentro do trabalho que ela conseguiu para a amiga. Isso é muito comum também. Por quê? Porque você coloca a pessoa ali e a pessoa começa a ver que você já tem todo um prestígio ali dentro e ela quer ter esse prestígio. E para ela ganhar esse prestígio, ela tem que derrubar o teu prestígio. Ela não sabe ganhar pelos próprios recursos, assim como você conquistou. Então muitas pessoas agem com a fofoca, mas pela questão da inveja também. Então eu vou derrubar a Carla, que é para me poder ficar no lugar dela, para me apresentar. Ó, como é que isso acontece? Você nunca fez o seu melhor. A pessoa nunca vai estar satisfeita com o que você está fazendo. Você sempre poderia ter feito um pouco mais. Na opinião dela, você deixou de fazer A, B ou C que você poderia fazer. Então ela vai procurar os teus superiores. Os teus superiores, ela vai encher a cabeça deles e eles vão de fato ficar chateados. E é aí que começa. O líder, ele tem que conhecer os seus liderados. O primeiro passo, se o líder abre o pressuposto para que alguém chegue e fale com ele sobre o comportamento de alguém, ou ele pega o comportamento de fora e traz para o lado profissional, ele vai bagunçar todos os seus liderados e ele não vai conseguir liderar essa equipe da melhor forma possível. Porque ele sempre vai estar liderando pela cabeça dos outros e não pelo que ele percebe. Então a visão do líder dentro do setor de trabalho, ela é importantíssima. Ele não pode pegar as pessoas como medidor. Eu não posso simplesmente pegar alguém, levantar ele como a única verdade, como você falou, e simplesmente trabalhar essa verdade que é dele e trazer e tomar as consequências, as decisões que vai ter consequências no andamento do seu trabalho. O líder que ouve o que os outros dizem, ele torna um ambiente de trabalho hostil, ele alimenta a questão da fofoca e as pessoas não sentem prazer em realizar a tarefa. Por quê? Quando ele passa a tarefa, ele já vai passar a tarefa querendo que você não faça, porque ele quer confirmações daquilo que o outro falou. Então, liderar dessa maneira é muito complicado. O líder ele tem que ser despojado, ele tem que ouvir todo mundo, mas ele tem que saber reconhecer as pessoas que estão trabalhando junto com ele. Que aí ele corta as fofocas. Agora, no momento em que ele ouve um, ouve o outro, ele alimenta e todo mundo conta uma fofoca, porque todo mundo tem boca, todo mundo sabe inventar uma boa história e todo mundo almeja um lugar melhor e um salário melhor. Quem não almeja, quem não deseja. Então isso é muito comum, principalmente dentro do departamento de vendas, onde um tem que ser melhor do que o outro. É um ambiente muito competitivo, as metas, então um vai derrubar o outro, não tem jeito. Então quem tem que tomar o papel aí é o líder. Ele que tem que saber, ó, até aqui você pode, até aqui você não pode. Se tem ou não um problema é dela e do marido dela. Aqui acabou a história. Pronto. Não tem por que alimentar uma fofoca, não tem por que querer ligar para tomar satisfações. Eu acredito que isso vai machucar ainda mais e vai aumentar ainda mais o teor da fofoca e o poder dessa fofoca. Olha, o que eu acho curioso é, por exemplo, quando a nossa equipe foi às ruas para trazer essas histórias, ninguém falou uma fofoca que tinha contado. Todo mundo falou uma fofoca que fizeram sobre si. Sim, com certeza. Todo mundo na vida algum dia vai fazer uma fofoca? Ou tem como viver sem fofoca? Todos nós fazemos fofoca. Por exemplo, até com uma brincadeira. A Carla
Vamos pegar você Vive sempre me como usando exemplo. como Né? exemplo. Você está aqui do meu lado, então é mais próximo. Então tem que usar você Tá, como exemplo. uma outra Carla que não sou eu. A Carla com seu cabelo bonito, vem a outra com o cabelo mais bonito que ela. Ela vai dizer, amiga, Deus me livre de fofoca, mas o teu cabelo não tá bom. Então quer dizer, ela tá derrubando o outro cabelo que é pro dela ficar mais bonito realmente. Então, algumas pessoas que estiverem ao redor vai dizer, realmente, faltou cortar aqui. Então quer dizer, ela tirou a atenção do cabelo dela e botou a atenção no cabelo da outra. Isso é muito comum. A questão do vestido também, vem alguém com vestido melhor, olha, amiga, se tu tivesse colocado no sapato, todo mundo vai olhar pro sapato e não vai olhar pro vestido. Então, realmente as pessoas tendem a fazer esse tipo de coisa. A mesma coisa os homens, né? Ah, se tu tivesse chutado a bola diferente, tu tinha feito gol. Então, começa... São situações bem opostas, né? opostas. Bem diferentes, porque o homem, ele não é ligado muito à imagem. Hoje em dia, sim, ele está se ligando mais. Mas um homem não se incomoda se o cabelo dele está assanhado ou não. O outro vai dizer, pô, tu cortou teu cabelo, chegou lá, aí faz aquelas brincadeiras que a gente já conhece, né? Ah, capricha e tal. Então, quer dizer, é muito comum um homem bagunçar com outro homem. Então, eles não ligam muito para a perfeição da imagem. Quem é mais fofoqueiro, o homem ou a mulher? É, assim, o homem, ele pode fazer fofoca, ele faz fofoca, né? Mas a fofoca dele não ganha tanto poder, porque ele mesmo não acredita na história que ele conta. Já a mulher não. E a forma de contar também pode ser diferente? Também, e influencia. A mulher não, ela imprime emoções, ela faz características, ela imprime ali sonhos, desejos. Então, quer dizer, ela faz todo um cenário que, se a pessoa não tiver cuidado, ela realmente é levada, ela é tomada a acreditar naquela verdade, porque ela de fato acredita naquela verdade. Já o homem não, ele faz um comentário, olha, presta atenção, tua mulher está te traindo. É direto, ele não conta uma história. Então ele vai direto, ele dá logo a notícia. A mulher, ela conta todos os detalhes. Não, a mulher vai dizer a cor do sapato que o homem estava vestindo, a placa do carro dele. Então, quer dizer, ela vai contar toda uma história. Desde a hora que acordou todos até a hora os que detalhes. aconteceu. Então a pessoa vai dizer, realmente eu estou sendo traído. Já o homem não, ele vai dizer, olha, bicho, presta atenção, olha a tua esposa que está acontecendo alguma coisa estranha. Se falar, né? Se falar, senão ele vai ficar quieto. Vai dizer, pô, tu viu, a mulher do cara tá lá, e aí? Aí o outro vai dizer pro outro, daqui a pouco, dois amigos, e aí, bicho, tá, mas ninguém conta pra ele. Então, quer dizer, quando ele diz qual é, todo mundo sabia. Então, o homem tem disso também, né? Então, é muito comum, é muito mais comum acreditar nas verdades das mulheres do que nas dos homens. Então, os homens, eles são mais práticos, eles falam e pronto, são objetivos, vamos dizer assim. Já a mulher não, ela é bem mais, ela valoriza muito mais a história que ela vai contar. Certo. E tem alguma idade, assim, amor, mais comum de se acontecer a fofoca na escola, quando já vai pra faculdade já não é mais tão assim? Nós queríamos um fofoqueiro desde a infância. Olha que legal. Começa na infância. Como? Acontece muito com o filho de 3, 4 anos. A avó pega ele para passear. Um bom exemplo. Sabe por que eu faço a pergunta? Porque eu vejo assim, na escola, os adolescentes tem muita fofoquinha assim, fulano beijou fulano, fulano ficou com fulano e não sei quem tá se pegando. Tem muito isso em escola, em adolescentes. Eu tenho que dar notícia. Não pode beijar na escola, mas a fulana beijou. Olha aí, professora. Tá beijando. Então, quer dizer, eu tenho que dar notícia, eu tenho que dizer, eu tenho que ver o outro, alguém tomar satisfações com o outro pelo ato que ele cometeu. Então tem essa valorização entre a adolescência. Mas quando começa tudo isso? Começa na infância. Você começa a valorizar o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem. Então, como eu estava dizendo, a criança vai passear com a avó dela. Quando ela volta, a mãe, em vez de perguntar como foi o passeio, o que vocês fizeram, de que vocês brincaram, e se ela gostou, se ela não gostou, ela não pergunta, ela vai perguntar o que a tua avó disse. Então, você já vai estimulando. Já estimula a criança a observar o que os outros estão dizendo, se a tua avó falou com alguém ou não, se alguém se aproximou ou não, do que o lado da brincadeira, do lúdico, do que fazer, do que vai fazer. Então, quer dizer, a gente está valorizando mais o que a pessoa fez, o comportamento que a pessoa vai tomar, e não as brincadeiras que a criança vai realizar. Então, no momento em que você começa a fazer com que o seu filho observe mais a conduta dos outros que levam ele para passear,
você está criando aí um fofoqueiro, um possível fofoqueiro. Esse adolescente, essa criança se torna um adolescente e ela vai fazer algumas escolhas, né? Ela vai dizer, não gosto desse tipo de papel, eu não vou continuar. Ou ela pode acreditar que aquilo ali é a única verdade e que é interessante e ela deve continuar naquele comportamento. E ela vai continuar a ter esse desvio, esse comportamento alterado aí, que não é bom, não é saudável. Olha, e interior, assim, cidade pequena, tem muita fofoca. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo, onde mora, como o que faz, Sim. o que gosta, então tem muito disso. E em relação a essas fofocas de, ficou com não sei quem, que traiu e tal, isso é muito comum, tanto que quando eu fui olhar todas as histórias, tinha muita história assim de pessoas contando que inventaram, que ficou com outra pessoa, mas na verdade não tinha ficado, e é sempre essas fofoquinhas assim. Um exemplo, vamos ver agora. Disseram que eu fiquei com alguém, sendo que eu não fiquei. Foi a pessoa que falaram que eu fiquei. Eu fiquei chateada. E tem também um outro exemplo bem parecido, vamos ver. Qual foi a pior fofoca que já contaram pra você? Foi uma vez, falaram que viram a Maria se pegando no portão da minha casa, com um cara aí que era colega meu. Era uma vizinha fofoqueira, não tinha mais o que fazer. Daí minha mãe descobriu, foi lá tirar satisfação com ela desmentiu tudo. É muito comum, eu não coloquei todas, mas essas duas aí deu pra entender bem a situação, né? Levar a notícia em primeira mão é importante. Às vezes as pessoas criam uma história para saber de uma outra história. Um exemplo, quem estava no portão na casa dela? Eu quero saber. Então, em vez de eu chegar e perguntar para ser achado fofoqueiro, eu crio uma história para saber quem era que estava lá. Então, eu chego e digo, olha, eu vi o fulano aí, alguém estava aí no portão se beijando com a fulana. Aí a dona da casa vai dizer, não, era o meu sobrinho que veio aqui, não é nada disso não. Desfez a fofoca. Se ela não souber quem é, ela vai perguntar da filha. Não, aí depois vai dizer quem era que estava no portão para a vizinha porque ela queria saber. Então, quando a pessoa está curiosa para saber quem é que estava lá, ela cria uma história que é para ter o feedback daquela história, o retorno daquela história. Não, então a história não bem é essa, não era o fulano, era o marido da ciclana, então começa a criar uma outra história, que aí o negócio vai piorando. Então, quanto mais você tentar desmistificar ou simplificar uma fofoca, ela vai crescer. É melhor deixar ela do jeito que está, se a pessoa quer acreditar, acredite, senão piora todo o processo. Então essa é a dica para quando isso acontece. Já que essa é uma situação muito comum, essa é a dica. Deixa pra lá e pronto, acabou. Não vai querer provar que não estava ficando mesmo, que isso daí é pior. O processo. Olha, eu te vi com fulano. Pô, legal, onde é que a gente estava? Em tal lugar. Que bom, obrigado. Eu sabia. Acabou. O fofoqueiro vai, tu não vai dizer nada? Tu não vai me dar um retorno? Onde você tá, onde não tá? Então, quer dizer, você acabou o processo, não tem mais o que falar. Agora, no momento que você que eu tava nada, que eu tava aqui, não sei o que, aí começa o bate-boca, aí alimenta o processo e complica toda a situação. A fofoca acaba se tornando uma verdade. Uma verdade, né? E passa a te incomodar e você gasta tanta energia querendo mudar uma coisa que você não vai mudar, porque a verdade é do outro, a tua verdade pouco vai importar para ele, porque a tua verdade passa a ser uma mentira, porque a dele vai se impor a tua, e a outra verdade, que é a verdade verdadeira, deixa de existir porque você valorizou a verdade do outro. Então deixe que as verdades se apareçam. Por que elas aparecem? Se você não estava no portão com o outro, com certeza você estava em outro lugar. E se você estava no outro lugar, alguém te viu nesse outro lugar. Então alguém um dia vai dizer, não, nesse dia ela estava lá comigo. Acabou o processo. Então a fofoca ela se desfaz por si só. Então não tente desfazer uma fofoca, principalmente no ambiente de trabalho. Quanto mais você mexer, mais fofoca vai aparecer. E ainda confirma o teu comportamento. Eu não te disse que ela está estranha? Então quer dizer, o chefe começa a observar, rapaz, é verdade. Ou ela não era assim, agora ela está mudando. Por quê? Você está gastando a tua energia em desfazer a fofoca e está esquecendo o teu trabalho. Está esquecendo de realizar as tuas tarefas. Deixem que fala, bem ou mal, como dizia o poeta. Bem ou mal, mas falem de mim. Não me deixem cair no berço do esquecimento. Olha só, e o curioso também é que nós tivemos casos
de pessoas que fizeram fofoca e era verdade. Como essa história que vamos ouvir agora. Aí é sério. Que eu fui pra uma festa, aí o meu vizinho falou pra minha mãe que eu tinha ido pra festa, no mesmo dia. Minha mãe chegou lá, bateu lá e me pegou pelos cabelos. A mãe chegou lá e pegou pelos cabelos, é complicado também, né? O que eu ganho dizendo que alguém está na festa, né? Com certeza foi algum rapaz que ela não quis ficar, né? Então ele, revoltado, porque estava na festa e sem ela, decidiu fazer com que alguém tirasse ela da festa. Ou então alguma amiga que queria fazer alguma coisa que ela não poderia saber e resolveu tirá-la da festa. Então, algumas pessoas, elas parece que têm prazer em sentir, em ver o sofrimento de alguém. Então elas vão ter esse tipo de comportamento. Não adianta você querer mudá-las, elas não vão mudar, elas não vão perceber que elas se alimentam desse tipo de situação. É muito comum também essas coisas que acontecem. A gente valoriza muito o comportamento do outro e esquece de olhar o nosso comportamento. Está na hora de nós discutirmos ideias, né? Sobre, por exemplo, traição, sobre liberdade, sobre sair, sobre drogas, sobre bebida alcoólica, sobre fumo, sobre o que for, mas é discutir a ideia e não o comportamento. Ah, a Carla fuma, a Carla bebe, o Amon fuma, o Amon bebe. Eu não. Né? Então, essa questão pouco importa. A gente tem que discutir exatamente essas questões, né? Desse comportamento. Por que que faz, por que que não faz? Não é o que a Carla faz ou o que o Amon faz, e sim o que você está fazendo com o seu comportamento. Então vamos discutir a ideia e não o comportamento em si. Bom, amor, já estão me avisando aqui que a entrevista já está com 40 minutos, mas tem algumas histórias engraçadas também. Então, quando a pessoa inventa uma fofoca de si mesma, aí vamos ver a situação. Qual foi a fofoca mais engraçada que já contaram pra você? Bem, teve uma vez que uma amiga minha disse que beijou o professor de educação física, sendo que era fofoca. E teve outra também que também disse que estava namorando com 2 meninos, mas na verdade não tinha nenhum. Tudo fofoca. Tudo fofoca. A pessoa inventa a fofoca de si mesma, como é isso? É aquela situação. Eu Rápido, eu tenho que ser melhor do que os nossos amigos, né? Então eu começo, é mais aquela questão que a gente até discutiu aqui algumas vezes. Eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter o melhor posicionamento. Então se ela ficou com o professor de educação física, eu vou ficar com o professor de matemática. E isso rola na fantasia das crianças, das adolescentes, né? Ficar com o professor, que é um homem muito mais velho, então ficar com um amigo que é muito cobiçado. Então isso sempre acontece, é muito comum. São fofocas naturais, são fofocas da própria idade, que com o tempo elas vão deixando de existir. Vamos ver mais uma fofoca bem engraçada que envolve um Camaro amarelo. A mãe de uma coleguinha daqui, ela enviou uma mensagem para mim e falou que ela ia me dar uma carona no Camaro amarelo. Sério. E eu enviei outra para ela. Disse para ela que, como ela estava insistindo, eu ia aceitar. Ela retornou para mim e falou assim: sinto muito, mas nós vamos de 652. Eu achei engraçado, né? Essa daí é bem engraçada, né? Não é nem uma fofoca, mas é uma brincadeira, né? Sim, sim. E se ela não aceitasse a carona, ela poderia dizer para o outro, aí sim ia virar uma fofoca. Então, quando é entre 2 pessoas, torna-se uma brincadeira. Quando você se estende para mais pessoas, aí sim se constrói a fofoca. Mas de repente o ônibus que ela falou deve ser amarelo. Vai ver que pode ser o Camaro. Bom, eu deixei a última porque eu achei bem engraçada, de uma garotinha. O que me chamou a atenção foi o modo como ela falou a fofoca e não a fofoca em si. Que ela contou de uma forma bem engraçada. E é curioso que a gente percebe como as crianças às vezes não sabem muito bem contar uma fofoca. Vamos ver. Ela disse ela disse, eu tive um neném, aí ela disse, mostra ele. Aí eu fui lá ver, aí era uma boneca dentro de um plástico. Ela disse que ela disse, ou seja, não estava sabendo nem como contar direito, como reproduzir a fofoca, né? Exatamente. E se você observar,
a questão do olhar, da criatividade, né? Você consegue entender quando é uma história criada, quando é uma história verídica. Então é muito simples pegar um fofoqueiro. Basta observar determinados detalhes, da forma que se fala, né? O caso da criança que a amiga tinha uma boneca que falou que era uma criança. Bebê. Que isso? É uma sensação de querer ser valorizada, de que o grupo aceite, de ter o que conversar. Então é muito comum nessa idade as crianças criarem determinados assuntos, mas é engraçado que elas sempre criam assuntos dela mesma. Ela não vai criar uma fofoca do outro, ela vai dizer sobre si, ela vai falar que saiu, ela vai contar uma vantagem de que passou o final de semana em algum lugar do qual ela não saiu de casa. Então isso é muito comum. 11, 12 anos, 9 anos de idade, às vezes até 5, 6, 7 anos de idade, a criança está nesse momento de criação. Então ela vai criar uma história sobre si, ela vai querer valorizar esse comportamento dela, mas é muita atenção aos pais, porque deve estar olhando, deve estar controlando. Hoje em dia as crianças estão cada vez mais cedo na internet, aprendeu a escrever, ou então nem aprendeu a ler, está na internet já, fuçando alguns sites. É legal, é importante, é bonito ver o seu filho se desenvolvendo dessa forma, mas é preciso vigilância, é preciso orientação. Os filhos não sabem tudo, eles podem até saber algumas coisas, mas eles precisam de orientação. Cuidado para não criar um fofoqueiro dentro de casa, muita atenção em obter informações, principalmente quando os filhos são de pais separados. Isso acontece muito. E aí o seu pai colocou alguém no carro, pegou alguma amiga, fez alguma coisa. Isso quer dizer, você começa a fazer a criança a prestar atenção no que os outros fazem, mas não faça isso. Eu sei que é a curiosidade, o pai e a mãe sempre querem saber com quem o outro está se envolvendo, mas tome cuidado, não coloque seu filho nessa posição, não coloque a sua filha nessa posição, porque pode ser grave, pode acontecer problemas seríssimos em que vai refletir lá na frente, né? Na vida profissional, na vida afetiva, na vida moral. Discuta com seu filho comportamentos, ou seja, ideias e não comportamentos. Porque a partir do momento que você discute o comportamento da novela, você vai discutir o comportamento do vizinho, da vizinha, e isso é muito delicado, pode te colocar em sérios conflitos de relacionamento e não faz nada bem para a saúde. Ok, então. Amor, eu só tenho a agradecer essa participação, foi bem legal essa entrevista, bem divertida, engraçada, e deu pra gente esclarecer também essa questão do comportamento e algo que é tão comum, que nem sempre é discutido, que é a fofoca, né? É sempre falado, mas não é discutido. Então eu agradeço muito. Semana que vem o Amon volta com o próximo tema, você pode mandar sua sugestão. E obrigada, Amon, bom dia. Bom dia, Carla. Obrigado a todos vocês que nos assistiram e que participaram conosco. É sempre muito bom a gente estar discutindo ideias. É o que nós fazemos aqui todas as quintas. Discutimos ideias de como você pode mudar alguns comportamentos que são seus. Ninguém quer mudar o comportamento de ninguém, mas é preciso que a gente mude os nossos próprios comportamentos, as nossas próprias atitudes. Tenha atitudes mais proativas, mais felizes e que podem te deixar, sim, de bem com a vida, como nós estamos. Ok, obrigada. E o Estilo de Vida vai para o intervalo agora. Daqui a pouco a gente vai voltar com uma dica de como evitar ruídos na comunicação. Até já.